capítulo 1, de versículo 1 ao versículo 12. Mateus capítulo 12. Diz a visita de los magos. Quando Jesus nasceu em Belém, de Judeia, em dias de rei Herodes, vieram do Oriente a Jerusalém uns magos, dizendo: ¿Dónde está o rei de los judíos que has nacido? Porque sua estrela hemos visto em Oriente e venimos a adorar-te. Oyendo esto, el rei Herodes se turbou e toda Jerusalém com ele. E convocados todos os principais sacerdotes e os escribas del pueblo, les perguntou onde havia de nascer el Cristo. Eles lhe dijeron: em Belém de Judeia, porque assim está escrito por el profeta: E tu, Belém de la terra de Judá, não eres la mais pequena entre os príncipes de Judá, porque de ti saldrá guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Versículo 7 diz: Entonces Herodes, chamando em secreto a los magos, indagou de ellos diligentemente el templo de la aparición de la estrella. E enviando-los a Belém, dijo: Ide allá e averiguar com diligência acerca del niño. E quando lhe halleis, hacedme-lo saber, para que eu também vaya e le adore. Eles, havendo oído el rei, se fueron. E he aqui a estrela que haviam visto no oriente iba delante de eles, hasta que chegando, se detuvo sobre donde estava el niño. E al ver a estrela, se regocijaram com muito grande gozo. E al entrar en la casa, vieron al niño com sua madre Maria, e postrando-se, lo adoraram. E abrindo sus tesouros, lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Pero sendo avisados por revelação em sonhos que não volvessem a Herodes, regressaram a sua terra por outro caminho. Glórias a Deus, aleluia. Deus poderoso, Senhor Deus, toda glória, toda honra, Senhor, é para ti. Tu és soberano e eterno. Senhor Deus, sou tão pequeno, Padre Santo, pero quero que use-me, ó Deus, com poder. Que tu palavra, ó Senhor Deus, chegue, ó Senhor Deus, a cada necessitado. Chegue, Senhor Deus, a cada, Senhor Deus, sedento, com muito poder, Senhor Deus, e transformação. Senhor Deus, Padre Santo, que podamos estar atentos a tu palavra nesta manhã. E já te damos graças, Senhor Deus, por todo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Opa, deixar aqui, preparado aqui, porque é coisa que tenho que falar por aqui. Glórias a Deus. Aleluia. Muito bem, vemos aqui passagem importante que Deus quer tratar com cada um de nós outros. Com cada um de nós outros. E algo importante no que passou aqui. Primeiro, vemos aqui os magos que chegaram em Jerusalém e queriam chegar em Belém. Estavam buscando direção para chegar. Bueno, antes, mais nada, não, já estou entrando na palavra, desejar aí feliz 2025 a todos aqueles que nos escutam e que puedan estar conosco, nos acompanhar em todo este ano que estamos cuidando, não, de tratar do ano apostólico de Pablo. Bueno, hoje estamos com Mateus capítulo 2. Muito bem, estamos aqui falando. Há umas questões aqui importantes que vamos tratar hoje e quero que vocês estejam atentos. Está bem? 2025, falei 2026? Aún estou com 2026, perdona. Vale? Aí estamos 2026, juntos para a glória e honra do Senhor. Muito bem, glórias a Deus. Vão me ajudando aí, hein? Que às vezes minha cabeça falha. Muito bem. O que é que passou nesta época? Para poder entender este passagem de Mateus capítulo 2, de versículo 1 a 12, há que entender todo um contexto histórico da época, todo o que estava passando, senão não vai entender. Há que entender o que estava passando para entender o que é que aconteceu aqui nessa situação. Porque foi tão importante
poner esto, não? Porque Mateus viu que foi tão importante direcionado por Deus, pero para poder poner esta informação aqui. Muito bem. Esta época, Jerusalém, todo Israel, não? Toda a Judéia estava dominada por Roma. Não? Isso já sabemos, está muito claro para nós outros. Então, ali havia o Império Romano que dominava e naquele lugar. Bem, então os judeus se quedavam um pouco oprimidos. As pessoas que viviam ali eram um pouco oprimidas por causa de Roma que dominava, e as leis de Israel não poderia ser totalmente hecha por causa do domínio romano. Bueno, ali se levanta um nome que é Herodes. Não? Há vários Herodes, 4 Herodes aqui na Bíblia. Esse é Herodes o Grande, ele primeiro. Herodes foi um grande construtor ali em Israel. Ele nasceu, para ter ideia, nasceu em 74 a.C. Então, 74 a.C. nasceu Herodes. E ele morreu 4 anos depois. 4 depois de Cristo. 4 depois de Cristo. Então, para entender mais ou menos. Então, quando passa esta época, não, que Herodes quer saber a respeito de Jesus, também não faltava muito aí, mais um tempo já ia morrer. Mas interessante saber um pouco de Herodes para entender todo o contexto do que estava passando. Muito bem, Herodes, ele foi nomeado, sim? Ele não era romano. Ele foi nomeado por Roma. Ele tem uma parte árabe, enfim, tá? Ele tampouco era um judeu. Pero ele, por necessidade, para controle ali, ele queria ser rei, queria dominar ali toda aquela área de Israel e Judéia. Então, ele, junto ali com Marco Antônio, ele foi para Roma e ali disse, olha, este homem aqui, ele seria um grande homem aí para cuidar de Roma. Então, o Senado romano tomou uma decisão de poner, ¿no? Uma eleição, dizer, bueno, está bem, está bem? E o imperador da época, o imperador firmou, bueno, então agora Herodes é rei. Então você pode ir ali, se quedar ali, cuida de toda a Judéia, está bem? Cuida de toda a Judéia. Bueno, ali foi Herodes. Bueno, ele foi um homem, Herodes, um homem que foi construtor. Ele hizo muitas coisas ali. Uma das coisas foi a cidade portuária de Cesareia e Marítima. Nós vamos aí para Israel, vamos poder ver todas as obras que aún estão. Torre de Davi, porque a Torre de Davi não existia. Ele que foi e construiu. ¿Sí? Los muros de los lamentos que há ali, toda a ampliação do templo. Então, o templo era pequeno e de repente ele, por ser construtor, começou a fazer uma grande obra ali no templo. Toda a fortificação de Masada, não? Algo que foi ali um edifício que foi edificado por ele nas montanhas. Dezenas de castilhos, palácios, túmulos de patriarcas, ele também presidiu os Jogos Olímpicos da época. Então, pastor, por que tu está dizendo isso? Por quê? Porque nós outros escutamos Herodes el Grande, e às vezes dá a impressão está de fábula, dá a impressão está que é uma coisa muito surreal. Não, e há muitas coisas ali que foram feitas por ele. E aqueles que vão para Israel vão ver as coisas que Herodes el Grande fez. Então, essa é uma coisa. Mas também, como ele ampliou o templo de Jerusalém, também ele na porta puso ali uma águila de ouro, puso ali uma águila para profanar o templo. Ou seja, ele queria pôr algo pagano. Não? Então, se ele constrói, está bem, mas vai ter algo pagano. Então, se ele tem esta dualidade, ¿sí? Em seu caráter, para hacer as coisas. Bueno, então já entendemos um pouco a respeito de Herodes. Agora, entender um pouco o contexto de los magos. Já teremos uma ideia já de quem foi Herodes. Agora, entender quem são os magos. Primeiro, não são 3.
Não há nenhum sítio na Bíblia que diz que são 3. Essa é invenção da Igreja Católica. Não há 3. Não há 3. É por causa do ouro, não, del regalo, que foram 3 regalos. Então a Igreja Católica, bueno, então se quedan 3 hermanos. Os nomes também deles ali, também não são. Estou dizendo que não são. Então se diz aí que, déjame ver aqui, Melchor, Gaspar e Baltasar, não existe. Isto foi uma invenção da época medieval. Tá bem? Não tem nada que ver com Bíblia. Isto sim é fábula. Tá bem? Então, que se quede claro estas coisas para vosotros, para que pueda se defender aí fora quando vêm dizer que eram 3 e que eram Belchior, Gaspar e Baltasar. Tu já sabe que não. Isso é invenção. Tá bem? E outra coisa também, tampouco eram reis. Onde está na Bíblia que são reis? Não há. Não eram reis. Não eram pessoas, não eram reis, não vieram do Oriente como reis. Eram estudiosos, sábios. Sim que, para ser o que eram, deveriam ter muito dinheiro. Deveriam ter uma condição financeira muito diferenciada. Mas não há nenhuma prova, nem histórica, nem nada que diz que eram reis. Eram magos. E magos tem a ver com magoi, em grego, magoi. O que significa magos? E que é o mago? Mago não é aquele mago que conhecemos, não? Como está ali de Pablo, tal, que os magos são bruxos ali, não? Fazendo hechiceria. Não eram nada deste. Não é este mago, magoi não é este. Magoi, este mago, são sábios, astrológicos, não pessoa que cuida de astrologia, pero tampouco é esta astrologia que temos hoje. É uma astrologia que foi perdida. É algo, segundo os estudiosos, teólogos, estudiosos, isto vino de Daniel, da época de Daniel. Isto vindo da época de Daniel. Quando Daniel, ele, um jovem sábio, não? Quando foi ali em Babilônia, e neste lugar, onde se quedavam aí estes sábios, não? Ele se quedou toda a vida ali, Daniel. E ele passou todos os conhecimentos. Então, as pessoas se admiravam de ver Daniel. Então, é muito provável que eles aprenderam, não? Porque foi 400 anos depois, não? De Daniel, mas por geração em geração o conhecimento se foi passando. Então, estes homens que estavam ali no Oriente, eles, por estudo da astrologia antiga, dada ali por Daniel, que é assim que os crentes creem, os estudiosos levam a crer nisso, então eles ali sabiam que ia nascer um Messias. Eles sabiam que ia nascer um Messias. E onde está isto? Que prova está? Bueno, a prova está que Daniel profetizou a respeito de Jesus. E isto que vou ler agora, para que vosotros tenham o conhecimento. Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27. Diz assim: 70 semanas, está falando de escatologia. Escatologia. Antes de Jesus, durante Jesus, nascimento de Jesus, sacrifício de Jesus, e depois a venida do anticristo e tudo mais. É isso que eu vou ler aqui, vale? Para que possa entender. 70 semanas estão determinadas sobre tu pueblo e sobre tu santa ciudad, para terminar a prevaricação e poner fim ao pecado, e expiar a iniquidade, para trazer a justiça perdurável, e sellar la visión de la profecía y ungir a los santos de los santos. Sabe, pues, e entende que desde a salida de la ordem para restaurar e edificar Jerusalém hasta el Messias príncipe. Então, você estava preparando todas estas 70 semanas, preparando para a venida del príncipe, del Messias. Habrá 7 semanas e 70, e 2 semanas se volverá a edificar a plaza e o muro del templo del antigo angustiosos.
E depois de las 72 semanas, se quitará a vida del Messias. Aí Daniel já estava profetizando a morte de Jesus. Mas, não por si, e el pueblo de um príncipe que há de venir, destruirá a cidade e el santuário. E foi o que passou. E su fim será com inundação. E hasta el fim de la guerra durarão a los devastações. E por outra semana confirmará el pacto com muitos. E la mitad, aí está falando do anticristo. Pactos com muitos, e la mitad de la semana hará cessar el sacrifício de ofrenda. Depois, com la muchedumbre de las abominações, vendrá el devastador hasta que venga la consumação e lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ou seja, que é que Daniel estava falando? Já estava falando da venida del Messias. Então, estes homens que viviam ali 400 anos depois, eles ali na região de Babilônia, aquela área, não, que é onde Daniel se quedou ali por toda a sua vida, não, por causa do pecado de Israel, não, é um outro tema. Então, esses homens, depois de 400 anos, começaram, estudava os estudos de Daniel. Então, sabia que estava por vir um Messias, como nós outros hoje. Não é diferença. Como não? Nós sabemos que o Messias vai vir de novo. Ah, aí é que está. Eles foram por fé. Eles, por os estudos, miraram ali a estrela e foram para buscar Jesucristo, para ver, para poder adorar o que eles falaram para Herodes el Grande. E chegamos aqui para adorar o Messias, aquele que vai ser rei, que é o rei. E nós outros hoje, como estamos? Eles sabiam da venida do Messias, e o Messias estava. Uns aceitaram, outros não. Outros se quedavam com envidia, como Herodes el Grande. Mas e nós outros, quem somos nesta história, sabendo que Jesus vai vir para agora, não como um cordeiro, mas como um leão? Como estamos nós outros preparados para receber? Como está nossa fé? Como está tu fé? Está preparado para receber o Messias de novo? Está preparado para adorar o Messias quando ele chega? Está preparado para não negar a Cristo? Ou está pensando também que, este não é o Messias, o que vai vir, não, depois, um dia vem, não sei, quizás um dia vem o Messias. Não estou esperando o Messias, dá de tardar. Como estamos? Como está vosso coração? Como está vossa fé em relação à venida do Messias? A venida de Cristo. A venida de aquele Cristo que é o Salvador. Como está tu coração? Muito bem. Vamos ao contexto agora, porque já estamos entendendo aquilo que estava passando naquela época. Já estamos entendendo todo um contexto agora. Muito bem. Então, se chega estes magos, que não são reis, não, estes magos, chegam ali, que vão sendo guiados ali por uma estrela, chegam em Jerusalém, como têm uma certa condição financeira, que é assim que se creemos, vale? Então, ele tem um acesso direto com o rei, ele pode chegar e falar direto. Então, ele foi falar com Herodes el Grande, que era o rei de Judeia, e outras regiões ali cercanas de Judeia. Alguém pode abrir a porta, por favor? Ajuda a irmã. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, vemos aqui que quando eles chegam, vão falar ali com Herodes, eles conversam com Herodes, mas um não sabe de esta maldade, esta pessoa tão mala que é Herodes. Porque isto é alguma coisa que estou falando a respeito de que ele construiu, Herodes, falando alguma coisa mala, mas ele hizo muita coisa mala. Na história, que não está na Bíblia, são muitas coisas, mas não vou entrar porque não é este tema. Quando chega ali, Herodes, quando eles falam a respeito disto, Herodes diz, bueno, então se vá, quando descobrir ali, quando vê onde está o Messias, então se vem e me avisa. Não? Porque eles sabiam da promessa.
sabiam da promessa, que é justamente a promessa que eles sabiam, é a promessa que está em Miqueias capítulo 2. Por isso a direção da estrela. Porque eles leem e falam a respeito deste versículo. Que diz assim, vou ler já direto não vou nem de Mateus, vou ler direto de Miqueias, que diz: Pero tu, Belém Efratá, que é Belém? Belém é a cidade de Davi, onde vai nascer Jesus. Efratá é a cidade frutífera, onde vai sair este fruto para a nossa vida. Então, pero tu, Belém Efratá, pequena para estar entre as famílias de Judá, de ti me saldrá el que será Senhor de Israel. Aí, por isto, eles já tinham conhecimento bíblico. E suas salidas são desde o princípio, desde que os dias da eternidade. Ou seja, a venida de Jesus em Belém vai servir para nos dar toda a eternidade em Cristo. Então, eles já sabiam. Por isso que foram adorar a Cristo. Por isso. Então, quando eles falam ali, Herodes se queda ali. E a hora que hago? Você está para nascer um rei em Belém. Então, quando vai ali, habla com eles, mas depois me avisa. Para que eu possa ir ali adorar também. Mas qual é a intenção de Herodes? Seria matar todos os ninhos de 2 anos para abaixo. Porque sabia que Jesus deveria ter aí menos de 2 anos. Então, se nasceu há pouco, então de 2 para garantizar, não vai ser de 1, não vai ser de 2 anos para abaixo, já mata a todos. Foi essa a ordem de Herodes. Pero antes disso, eles chegam ali, os magos chegam em Belém. Eles chegam em Belém e adoram a Jesus. Reconhecem a Jesus e dão os regalos. E que significa os regalos? Foi ouro, incenso e foi mirra. Por que isto? Porque eles já sabiam, este é um hecho não só de gratidão, de reconhecimento, mas é um hecho profético. Um hecho profético de reconhecimento. Porque já hablamos de Miqueias, já hablamos de Davi. E isto é do que eles conheciam. Então, o Antigo Testamento, eles conheciam todo. Desde Gênesis a Malaquias, conhecia todo. Tinham o conhecimento. Então, como eles tinham o conhecimento, eles vão ali com ouro, incenso e mirra. Tá bem, e agora, qual é o significado de todo isto? Bueno, o ouro é a arca da aliança. Ela é revestida de quê? De ouro, não? Porque ouro significa a realeza, a divindade, não? O poder através da divindade, o todo-poderoso. É esse significado bíblico. Então, por isso lhe regalaram ouro. E incenso, por que incenso? Porque incenso tem a ver com a parte sacerdotal, com a parte de sacrifício, de entrega, não? De direção. Então, Jesus não só era o rei, não só foi reconhecido como rei divino, mas também como o sumo sacerdote. O sumo sacerdote. Vale, e agora por que a mirra? Por que mirra? Por quê? Porque a mirra, ela tem o significado de amargura, de sacrifício, de morte. Eles sabiam. Por quê? Porque Daniel já havia avisado. Eles sabiam que este Cristo que estava nascendo é o que ia morrer por nossos pecados. Interessante, não? Muito interessante ver esta história, entender. Quando entendemos todo o que passou, se queda fácil, não? Nossa mente abre para poder entender este contexto de Mateus capítulo 12, de versículo 1 a 12. Já podemos entender e por que esta fúria, este nervosismo, esta envidia por parte de Herodes. Porque ele não poderia deixar de tanto do que ele hizo, de ir a Roma, de convencer o Senado, pedir ajuda aos amigos para que pueda ajudar, para que ele pueda reinar.
Y ahora nace un hombre, viene persona de Oriente, de una parte donde era Herodes. Viene personas ali del Oriente, não, de la família de Herodes, na parte del Oriente, para dizer que nasceu o rei de Israel, o rei del mundo, el Todo-Poderoso. E que eles vieram de ali, de allá, de tão lejos, para poder adorar e trazer regalos de maneiras proféticas, reconhecendo este nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Isto é tremendo, amados. Isto é poderoso em nossas vidas. Agora a pergunta é: o que estão fazendo para a segunda venida de Jesus? Estão preparando o que para Ele? Estão preparando o ouro? Estão preparando o ouro para poder receber a nosso Senhor Jesucristo? Estão preparando o incenso para poder receber nosso Senhor Jesucristo? Estão preparando a mirra para poder receber nosso Senhor e Salvador Jesucristo? Agora vai dizer assim: mas pastor, isto foi há 2000 anos atrás. Isto foi para estas pessoas. Isto foi na necessidade da época, porque Jesus já morreu. Jesus já hizo seu sacerdócio. Ei! Nós estamos em Cristo. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos que ter como espejo, seguir, ser como Jesucristo. Então, se temos que ser como Jesucristo, que é que vamos oferecer a Ele? Nossa vida de santidade, nossa vida em ouro, em realeza divina. Mostrar que realmente o Espírito Santo habita. Este ouro que foi regalado a Ele está em nós. Porque nós somos, temos este Rei em nós. Porque nós somos sellados. Esse sello é para dizer que é uma garantia que pertencemos a Jesus. Então, nós temos que ser. Temos que regalar a Jesus o incenso. Mostrar nosso sacerdócio, entregar a Jesus nosso sacerdócio. Não é o sacerdócio do pastor. Ei, o pastor tem que apresentar o sacerdócio dele. Cada um tem que apresentar seu sacerdócio ao Senhor. Apresentar este incenso, esse sacrifício de adoração. Esse sacrifício de adoração a Deus, esta entrega, este amor ao Senhor. E nós todos devemos também de apresentar ao Senhor a mirra. Mas, como vou apresentar a mirra? Nós fomos bautizados em las águas. O que é o bautismo? É a muerte del viejo homem. Não sou mais do que era eu antes. Agora sou uma nova criatura em Cristo. E é isto que vou apresentar a meu Senhor Jesucristo. É isto que vou apresentar a Ele, esta mirra. Vou apresentar a Ele esta nova criatura, porque a vieja já está morta. Eu sou ressuscitado em Cristo. É isto que devemos estar. É nisto que devemos estar preparados, de los mismos que os magos apresentaram, regalaram a Jesus quando nasceu, como uma situação profética, porque sabia de todo o que ia passar Jesucristo por os ensinamentos de Daniel. Agora nós sabemos, não só por Daniel, mas sabemos por todos os profetas, sabemos por todo o que está no Evangelho, sabemos por todo o que está em Apocalipse, nós sabemos todo o que está por venir. Então devemos estar preparados. Preparados como? Ouro,
oro, incenso e mirra. Como tenho que estar preparado para receber nosso Senhor Jesucristo com ouro, incenso e mirra? Tenho que estar preparado, porque o Espírito Santo habita em mim, este ouro habita em mim. Eu tenho que estar preparado, porque o incenso, este sacerdócio está em mim. Tenho que estar preparado, porque estou morto para o mundo e vivo em Cristo, porque sou mirra, por donde vou sou mirra, porque não existe mais o viejo homem em mim. Não existe mais a vieja mulher em mim. Porque agora Cristo vive em mim. E agora espero Ele, com alegria, com o shalom de Deus, com a paz de Deus, estar preparado para receber nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Estamos dando início a um ano de 2026. Jesucristo disse que nem Ele sabe o dia e a hora. E nós estamos preparados para receber nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Se Ele chega em 2026, se Ele vem aí este mês, se Ele vem no próximo mês, se Ele vem em dezembro, estamos preparados para receber, estamos preparados para terminar este ano. Porque não vou mentir, as lutas vêm, as aflições vão vir. A questão é, estou com Cristo ou não? A questão é, tenho ouro, incenso e mirra ou não? Como é que estamos com Cristo? Estou preparado. Estou preparado para a hora que Ele chegar, dizer, Senhor Deus, te dou minha vida, me regalo minha vida para ti. Porque eu cumpri com aquilo que deveria ser. Sou ouro, incenso e mirra. Eu estou preparado, Senhor Deus. Oh, glória. Imagina, hermanos, poder dizer a Deus, a Jesus, dizer, estou preparado, me leva. Estou preparado. Acorda de Pablo dizia que, eu queria estar aí já em el céu. Eu queria estar. Pero, como sei que há muita gente que há que aceitar Jesus. Oh, glória. Há muita gente que há que ajudar. Não tenho que ajudar muito, Senhor. Então, me quedo mais um pouco. Podemos ser Pablo em nossa vida. Podemos ser como os magos. Podemos nos entregar a Jesus e dizer, oh Senhor, oh como me gostaria estar em la glória agora. Pero tenho muito que fazer aqui aún, Senhor. Tu me deste muita coisa, há muita obra aí. Há muita coisa, há um ano inteiro. Aí 2026, 2027, 28, 29, 30, e aí vai, Senhor. Há muita coisa para ser em tua obra. Oh, glória, tenho que preparar meus filhos, Senhor. Oh, glória, eu tenho que predicar a eles. Oh, glória, tenho que predicar a meus vecinos. Oh, Senhor Deus, abre porta ali em meu trabalho, Senhor. Oh, glória, porque não só eu quero ser ouro, incenso e mirra. Tenho que preparar mais gente para ser ouro, incenso e mirra, Senhor. Ajuda-me, Senhor Deus, porque há obra, há muito que fazer, há muitos sedentos, há muitos crentes que choram, há muitos crentes que estão perdidos por aí, que não conseguem entrar, não conseguem nem passar delante de uma igreja. Sabe o que é isto, amados? De tanto dolor, de tanto que sofreu dentro de uma igreja, de tanto que foi humilhado dentro de uma igreja, não quer nem saber. Pero cabe a quem levar a palavra. Cabe a quem ajudar estas pessoas que estão heridas, que sofrem, que derramam lágrimas por seu interior. Porque se vê uma cara dura, enressada, não? Às vezes tu mira, parece que nem são crentes. Pero por dentro, um dolor, um sofrimento, esperando uma oportunidade de um verdadeiro adorador que pueda se acercar e levar a palavra de Deus a ele, para que ele pueda volver e dizer, Senhor Deus,
Me arrependo de mis pecados, Senhor Deus. Quero volver, Senhor Padre Santo, a tu casa. Quero volver, Senhor Deus, a tua igreja. Senhor Deus, quero estar contigo, ó Padre. Trabalha em minha vida, Senhor. Há muito que fazer, amados. Há muito que fazer. E há algo também que vou solo para terminar. É que, solo para concluir este contexto, é que a partir de aí que Herodes manda matar aí los niños. Pouquito antes aí, los magos, quando eles têm que ir, não vão mais por Jerusalém. E saem de Belém, não vão por Jerusalém. Aí vão por outro caminho para não passar ali por eles. E outra coisa, Jesus foi levado por José e Maria ao Egito para poder huir dessa persecução, que já é uma outra profecia. E a venida também, porque quando José, que aí já está aí em Mateus capítulo 2, de versículo 13 e de 13 a 23, quando José tem um sonho ali em Egito, ele diz, é hora de volver. E quando vuelve, não vuelve mais para Belém, onde foi ali. Ele vai para Nazaré. Oh, glória! Nazaré. ¿Sabe o que é isto? É cumprimento da palavra. El Jesús, el Nazareno. El Messias será Nazareno. Para ser Nazareno, tem que viver em Nazaré. Não? Nós podemos dizer, não, que tem nacionalidade, eu sou espanhol. Não? Tenho uma nacionalidade espanhola, sou espanhol. Quem diz que não? Homem Denis. Verdade? Então, o mesmo com Jesus Cristo. Ele nasce em Belém, mas ele vive em Nazaré. Então, se ele é nazareno, porque havia de se cumprir com mais esta profecia. Este é meu Jesus. Este é meu Jesus. E não foi ele que disse, papá, mamá, vamos para Nazaré, que eu tenho que estar ali por causa das promessas. Na hora, eles foram porque necessitava ir para allá. Da mesma maneira que foi para ir a Belém. José e Maria não foi a Belém porque quiseram, foram a Belém porque tinha que ir lá apontar lá seus nomes ali, devia de estar na cidade. E assim se cumpre a profecia. Agora quero dizer uma coisa para ti. Que é que Deus tem que fazer, lo que é que Deus tem que mover para que as profecias dele se cumpram em tu vida. Que é? Porque Deus é capaz de mover céu e terra por causa de um hijo dele. É capaz de cambiar política, cambiar leis, trazer paz, poner situações, abrir porta de trabalho, cerrar porta de trabalho, por causa de um hijo dele. Não espere Deus cerrar a porta para que tu puedas fazer a vontade dele. Não espera. Este ano de 2026 é ano de muita vitória para nós, para todos os cristianos. É um ano de vitória. Então, se é vitória, vai ter luta, mas vai ter vitória. E vitória é vitória. E já sabemos como lograr a vitória. Temos que arrodilhar, pedir ao Senhor, clamar, Senhor Deus, entre nesta causa, porque isto não pertence a mim. Não pertence. Que estou aí sem trabalho. Eu não estou sem trabalho coisa nenhuma. Isso não pertence a mim. Que estou aí, estou com problema com meu filho. Tu não tens problema nenhum com tu filho. Porque isto não pertence a ti. Tu filho pertence a ti. Pero os problemas não pertencem a ti. Então não aceita. Não permita que Deus tenha que fazer algo em tu vida para que tu pueda arreglar esta situação. Se tem que predicar para tu filho, predique desde agora. Tem que falar de Cristo para tu filho, já hable agora. Pastor, é que ele não vai gostar. E ele tem que gostar ou não? Então habla e já está. E Deus hace a obra. Preocupar se meu filho vai gostar ou não vai. Não interessa se vai gostar. Meu filho, eu hablo e já está. Quem vai convencer é o Espírito Santo. A hora que eu hablo, eu hablo.
Ah, que Deus mandou hablar, profetizar para um irmão. Ai, deixa-me calhar. Oh, Senhor, ai, não vou nem abrir minha boca. Abre tu boca, abre. E profetiza. Entrega a bendição para tu irmão. Entrega, não te queda calhado, porque senão tu vai pagar preço. Entrega. Ai, mas ele não vai crer. Que interessa se ele vai crer, não vai crer? Então não é essa a preocupação tua. Ah, mas ele vai pensar que é de la carne. Dá igual o que ele pensa. Olha os profetas no que passavam. Dá igual o que pensa. Eu vou fazer a vontade do Senhor. Hermano, es que te digo em nome do Senhor. Oh, glória! E entrega a profecia com a autoridade do Espírito Santo. Entrega! Deus está mandando dizer. Entrega a profecia. Entrega o que te mando dizer. Abra tu boca. Entrega, porque tenho coisas grandes e poderosas para ser em tu vida. Receba em nome de Jesus todos aqueles que são usados por Deus por profecias. Não cale vossas bocas em 2026. Não te queda calhado, não pague preço, porque Deus quer fazer obra em tu vida. Há que liberar para poder receber. Há que liberar, sair, soltar para poder chegar. Enquanto tu te queda travado, não libera a bendição de tu irmão, não chega a bendição para ti. Aprende isto e receba em nome de Jesus Cristo a todos aqueles que creem em nome de Jesus, que podemos ter um ótimo 2026 neste ano. Amém? Irmã Júlia, a Bíblia, 2026, não? Amém? Glória a Deus. Aleluia.